gente tem o ministro Dias Toffoli jogando a pá de cal naquilo que se convencionou chamar de delação da Lava Jato, o acordo de leniência. Isso é um ponto fora da curva, hein, gente? Completamente. Acho que a partir daí a validade daquela coisa que se engendrou nesse país foi pro ralo, né? Aquilo ali realmente demonstrou-se. Não é. Você não é achar, é ter certeza. No momento que ele anula todas as provas, acabou a Lava Jato. Desmontou a Lava Jato. A AGU hoje pediu, inclusive, e ele pediu, inclusive, que a Polícia Federal libere o quanto antes todas as mensagens trocadas entre Moro, Dallagnol e companhia, que foram recolhidas na Operação Spoofing, porque eles querem começar a apurar todas as irregularidades, todas as ações que resultaram na Lava Jato, resultaram nessa desgraça que foi a Lava Jato para o país. E ontem o Toffoli foi muito duro, muito duro. Muito duro. Falou que, independentemente do erro histórico, assim, do erro jurídico histórico em relação ao Lula, entendeu? O que aconteceu foi uma armação, né? Ele fala claramente que foi uma armação. Textualmente. Ele fala, exatamente, literalmente ele fala isso, que foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de agentes públicos com objetivos de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contrários à lei. Aí, mais especificamente, falando da prisão do Lula, né? No caso, mas não só da prisão do Lula, né? Todo o processo de investigação, o processo das delações premiadas, os acordos que foram feitos com o Departamento de Justiça americano, com o Ministério Público da Suíça, para poder informar as provas que não eram lavradas oficialmente. O trâmite de todos esses acordos de cooperação nunca seguia o trâmite legal, não seguiu o trâmite legal. Obviamente, e é uma coisa que eu vi as pessoas falando, que maravilha, acabou a Lava Jato, está todo mundo solto, a bandidagem está toda solta, o Eduardo Cunha está rindo à toa. Cara, bota na conta do Moro, bota na conta do Dallagnol, bota na conta do Ministério Público. Eles tinham a faca e o queijo na mão para ter feito realmente uma operação exemplar de combate à corrupção, mas resolveram fazer política e tinham um projeto de poder por trás de uma operação que tinha tudo para dar certo e fazer uma belíssima limpa na história do país. Porque houve corrupção, é óbvio que houve corrupção. Os caras não devolveram dinheiro da Petrobras porque não, eu não tenho dinheiro para devolver. Devolveram uma fortuna da Petrobras. Porque tinha roubalheira na Petrobras. Agora, esses caras foram todos o quê? Absolvidos por causa da ganância do projeto de poder desmesurado de Sérgio Moro, de Dallagnol e Companhia Limitada. A gente jogou uma grande... E agora, a partir de agora, qualquer operação, qualquer operação judicial contra a corrupção vai ser vista com olhos muito mais rigorosos e com muita mais desconfiança. Porque a opinião pública abraçou isso. A opinião pública via caras poderosos indo para a cadeia. Isso era catártico. Uhum. E era a oportunidade da gente ter feito uma limpeza. Mas não, cara, os caras conseguiram jogar tudo isso fora. Só para poder prender o Lula, para poder acabar com o Lula. Tudo para acabar com o Lula. Quer dizer, não teve nenhum objetivo maior realmente de fazer de fazer o país respirar. A gente vê que, o mal feito é condenado e o mal feito quem faz o mal feito vai curtir uma cana, vai curtir uma cadeia. Isso é um desânimo, cara, um desânimo. Assim, os caras jogaram no lixo, entendeu? Uma grande oportunidade do Brasil avançar. Bastava fazer o trabalho direito, cara. Eles iam chegar nesses corruptos. Todos, do mesmo jeito. Eles iam chegar em Sérgio Cabral, eles iam chegar em Eduardo Cunha, eles iam chegar nessa galera toda que está sendo solta. E está sendo solta... É aquilo. As provas, da forma como você levantou essas provas todas, são ilícitas. Como é que você vai condenar alguém a partir de provas ilícitas? Já era. Tudo por causa da sanha de prender o Lula.
É paciência, né? Fazer o quê? A história que está sendo contada vai ser essa. Desmoralização do Ministério Público, a desmoralização da justiça brasileira, a politização da política brasileira, o acovardamento do STF, que deixou isso tudo correr e só se mexeu depois que estouraram as provas da Vaza Jato. Poderiam ter peitado essa operação, poderiam ter peitado lá atrás, poderiam ter peitado o Vilas Boas e terem concedido habeas corpus para o Lula. Mas não estão querendo ir contra a opinião pública, né? Não pois tá. Mas aí aquela discussão do Lula outro dia, que ele apanhou a beça. Porra, será que não vale a pena a gente transformar agora o voto em secreto? E a gente chegou a ter essa conversa, você falou para mim assim, você falou para mim assim, pô, mas e a transparência? É melhor ter transparência? Cara, aí eu penso assim, você tem um cara que está sendo televisionado ao vivo, a opinião pública espera que você vote de um jeito. Se você vota contra, sabe, o que a opinião pública espera, você vai ser execrado pela opinião pública. Se você vota de acordo com o que a opinião pública gostaria que você votasse, você está execrando a justiça. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que discutir as decisões do STF. Eu já acho... O Reinaldo Azevedo escreveu sobre isso, escreveu uma coluna sobre isso, em relação a essa questão do voto secreto no STF. E eu tendo a concordar. Ele fala assim, olha, o que tem que ser discutido é a decisão. Sabe, a França, o voto é secreto. Na Inglaterra, no Reino Unido, o voto é secreto. Nos Estados Unidos, o voto é secreto. Eu não estou dizendo que a gente tenha que adotar porque os outros adotam, mas eu acho que isso é passível de discussão. Vocês não acham assim que, no mínimo, a gente pode debater? Eu acho que tem que haver esse debate. Exatamente. O debate tem que acontecer. Concordo com você. Agora, o que vai resultar do debate, realmente, aí. A gente, aqui, acho que não tem ninguém que seja contra transparência, contra decisões serem tomadas e comunicadas da maneira mais absolutamente democrática possível, porque a gente quer a preservação da democracia em primeira condição, de qualquer maneira, né? É o pior dos regimes, exceto todos os demais, e é isso. Agora, como é difícil no Brasil se estabelecer alguma decisão efetivamente a ser tomada, alguma medida a ser adotada, com base em discussão para valer, né? Em discussão efetiva. A gente vê os projetos no Congresso, existe discussão séria para a grande maioria das coisas. Quando a gente vê as comissões de Constituição aprovando ou deixando de aprovar determinadas indicações para as votações, ou projetos a serem avaliados pelo Congresso, a gente vê o quanto aquilo é eivado de perpassado por ideologia, por curto-prazismo, como a gente fala aqui o tempo inteiro, pelas necessidades mais chãs dos corredores partidários, antes de se pensar na viabilidade real para o bem-estar da sociedade e da população. Fica sempre em segundo, terceiro plano. E o debate é tão frágil, né? Quando você vem de um estado de coisas baseado em truculência, em bíceps, em armamento, em essa coisa toda, essa sociedade inteira neste momento, consegue fazer um debate sério. Gente, a gente ainda está aí com um monte de armas circulando na rua porque o governo anterior falou, não, quero que seja. E foi. Agora que o governo Lula está revendo essa coisa toda, mas a mentalidade não é pela discussão, pela troca de ideias, pela construção coletiva. A mentalidade é pelo, não, eu quero assim. Aquilo que o João falou dias atrás, liberdade total de expressão, desde que seja o que eu quero. Né? E eu torço pelo debate, evidentemente, discussão tem que acontecer. O Mágico aqui está brincando, né? Que as investigações chegariam até no Lula jogando nas 4 linhas. Cara, talvez até chegassem e aconteceu o que aconteceu. Iam ver que o Lula não tinha nada a ver com isso, não levou um centavo dessa história. E não levou, gente. Olha, o Lula mora no mesmo lugar há 35 anos. Eu sei porque, porra, lá atrás eu me lembro de matéria no apartamento, no mesmo lugar. O cara mora no mesmo lugar desde a época, antes dele ser presidente da República. Ou ele, aí eu coloco isso e podem me bater, podem falar o que quiserem. Ou ele não aproveita nada do dinheiro que ele amealhou,
e leva a mesma vida, basicamente, no mesmo apartamento de classe média alta. Porra, mas um apartamento de classe média alta em São Bernardo, que é a mesma coisa que morar em Niterói, é como se você tivesse um belo apartamento em Icaraí. Nada contra Icaraí, mas não é Leblon, não é Ipanema. Não fale mal de Icaraí, Niterói não, mas não é, mas assim, São Bernardo também é uma cidade agradável, cara. Entendeu? Mas não é Rio de Janeiro, não é, sabe, São Bernardo não é Higienópolis, porra. Não é Morumbi, tá nos Jardins. Não está nos Jardins, entendeu? Eu acho até o seguinte, colocando a possibilidade do Lula ter levado dinheiro, não é pelo método errado que você consegue isso, né? Pelo contrário, os caras cagaram Exatamente. Qualquer chance de você provar qualquer coisa... Se existia algum fundo de verdade nisso, eles estouraram. Eles jogaram tudo fora. Assim como deram um privilégio de gente que a gente sabe que é mais culpada que o capeta, entendeu? Ser solta agora porque eles fizeram essa mixórdia toda com as provas. Então a gente vai ter que engolir Eduardo Cunha solto, Sérgio Cabral solto. Eles estão dentro da lei. E vou pedir, então devolvam aí o dinheiro que a gente devolveu, porque não tinha culpa. Isso aí não, o dinheiro não devolvem, não. Tem